Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Esse o Acorda Vascaíno desse sábado, começando o fim de semana, e eu estou aqui ao lado de você que está aí do outro lado, claro, pedindo para você fazer o seguinte. Você que ainda não é inscrito aqui no canal Ave Mais, me dá essa moral. É um botãozinho que tem aqui embaixo e é de graça, não custa nada. Tem muita gente que assiste o canal Ave Mais, que é inscrito no Atenção Vascaínos, mas aqui ainda não é inscrito. Estamos mais de 84 mil inscritos, mas podemos chegar a 100 mil, quem sabe até o final do ano a gente consegue essa marca. Tudo vai depender de você. Se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. É muito importante você também deixar a inscrição, o like e o compartilhamento. E só para você ficar ligado que esse canal e esse vídeo aqui é um oferecimento da NIT Quantis. A NIT Quantis, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, você vai poder comprar o seu produto natural e melhorar com certeza a sua saúde com os produtos da NIT Quantis. Entre em contato com eles, com certeza você vai ter o melhor atendimento com a NIT Quantis, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Olha, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a questão do sentimento do torcedor do Vasco, que hoje está muito machucado do que tudo que vem acontecendo lá na Copa do Mundo de Futebol, na Copa do Mundo de Clubes, que o Vasco não está presente. E para piorar, os nossos três maiores rivais estão na competição e estão razoavelmente muito bem lá na competição, principalmente Botafogo e Flamengo, que venceram jogos importantes. O que eu quero falar aqui, torcedor, é lógico que a gente vai ficar aqui lambendo as feridas, falando de culpados, falando de passado, de situações até mesmo atuais, e a gente fica pensando o que pode ser melhorado no Vasco, o que pode também ainda ser o Vasco voltar a ter o seu gigantismo. O Vasco é gigante, mas ter o seu gigantismo no mercado não só nacional, sul-americano e mundial. Para que o Vasco hoje... O que o Vasco hoje pode fazer para melhorar essas situações? E eu aqui nesse Acorda Vascaíno, logicamente, sem nenhum tipo de achar que eu sou o dono da verdade, muito pelo contrário. Eu estou aqui colocando apenas a minha opinião referente a esse Vasco, que pode, e eu tenho certeza, que ainda vai voltar a jogar, a disputar competições grandes, a disputar títulos e quem sabe até conquistar títulos importantes, o que sempre é muito importante. Eu fiz uma lista para você ficar ligado aqui em relação ao que o Vasco pode fazer, e eu destaquei aqui 7 situações que o Vasco pode começar a atacar, logicamente que pode dar resultados a curto, médio até longo prazo, mas algumas a curto prazo. Lógico que a primeira não tem como passar a questão do dinheiro. Sem dinheiro hoje você não faz futebol, tem que ter grana e tem que ter muita grana. O Vasco tem uma dívida muito grande. O Vasco está na recuperação judicial, está tentando fazer um processo de recuperação não só na questão financeira, mas também do clube como um todo, de credibilidade no mercado, e para isso precisa ter dinheiro, para poder investir, para poder trazer grandes jogadores, e isso passa muito pela questão do dinheiro. Hoje, o Vasco da Gama, no seu futebol, tem uma empresa, a Vasco da Gama SAF, e para a Vasco da Gama SAF ter aportes de dinheiro pesado, precisa ter um investidor. Logicamente que hoje eu entendo que a questão do associativo está tomando conta da Vasco da Gama SAF por conta de tudo que aconteceu com a empresa americana antiga parceira, mas o Vasco precisa mesmo urgente correr atrás de um novo investidor. Claro que com tranquilidade, para poder fazer o melhor entendimento de quem é esse novo parceiro, para poder chegar aqui e ser assertivo, para poder manter o futebol do Vasco em grande nível para poder o Vasco voltar a disputar títulos. Sem dúvida nenhuma, essa é a primeira situação. Só que o Vasco tem outras possibilidades. Você vê, por exemplo, a diretoria negociando com um novo material esportivo, já para vestir o Vasco a partir do ano que vem, que possa dar mais grana para o clube, a questão de novos patrocinadores, enfim, o Vasco pode ter outras possibilidades, mas claro, arrumando a casa, sem dúvida nenhuma, com um novo investidor. Eu já disse isso aqui, já até gravei um Acorda Vascaíno muito por conta disso. Pensando no seguinte, e tira a questão se você gosta ou não da atual diretoria. Se o atual diretoria do Vasco, mesmo conseguindo um bom contrato de material esportivo, um bom patrocinador, ter bons números em relação à presença do torcedor nos jogos, até se destacar em algumas competições e ganhar a premiação em algumas competições, será que tudo isso, por conta da alta dívida que o Vasco tem, vai ser necessário para a gente conseguir alcançar os nossos rivais que já estão lá em cima? Eu até brinquei ontem no Bom Dia Gigante
antes com o nosso Jean Faísca. Falei, o Vasco tá crescendo em projeção aritmética. 1, 2, 3, aquele degrau por degrau. E os nossos adversários estão em progressão geométrica. 1, 3, 6 e vai subindo muito rápido. Então eu fico preocupado em relação a essa questão de nunca mais a gente conseguir alcançar os nossos adversários que não param de crescer e a gente está crescendo muito, muito devagar. E essa boca do jacaré, uma linguagem na estatística, naquela questão dos gráficos, né, cada vez ficar maior e ficar inalcançável por parte do Vasco, dos seus rivais. Então isso é minha preocupação. Eu acho que com o investidor você consegue acelerar esse processo e ter condições de recuperar rapidamente e se igualar aos seus maiores rivais, pelo menos na questão financeira. E essa é uma boa, e é o principal ponto, sem dúvida nenhuma, desse meu debate aqui no Acorda Vascaíno. A outra, sem dúvida, a questão de estrutura. Melhorar a questão do CT, dos seus empregados, dos seus jogadores, para você ter uma melhor estrutura que você pode até, com a estrutura boa, ser um chamariz para novos jogadores virem jogar no Vasco. Olha, aqui a estrutura do CT é maravilhosa, tem campos bons, você fica ali bem alojado, você tem um departamento médico de primeira linha, você tem toda a estrutura de academia, de parte molhada, né, que o pessoal chama, enfim, você tem uma estrutura bacana, com certeza você chama bons jogadores, inclusive, para poder vir treinar no Vasco, vir conhecer a estrutura e querer jogar no Vasco. A estrutura, sem dúvida nenhuma, é um ponto também muito importante. A terceira, até falei sobre isso, sobre RH, pessoas gabaritadas para as funções, os melhores. Se você tem, por exemplo, um Dimitri Payet que você paga 1,5 milhão e você não paga mais esse jogador, você pegar esse salário de 1,5 milhão por mês e pagar pessoas, as melhores profissionais de outras áreas que não aparecem em campo, por exemplo, o melhor preparador físico, o melhor treinador, o melhor departamento médico, o melhor diretor de marketing, o melhor CEO CFO financeiro. Se você traz os principais, melhores profissionais, não são profissionais, por exemplo, com salários de jogador, mas são salários bons que você pode agregar e ter esses melhores pessoas hoje no Vasco também faria uma grande diferença na questão, mesmo sem um investidor que eu precisa ter, mas mesmo assim, se você tem bons profissionais em todas as áreas, com certeza essa questão de ter as pessoas gabaritadas nas suas funções também é muito importante. Foco na reforma de São Januário, sem dúvida, também é um ponto importante. Eu sei que o Vasco está lutando aí pela questão do potencial construtivo, já foi aprovado, já fizeram a lei, enfim, o Vasco agora tem que começar, já fez a empresa que vai gerir o potencial construtivo, as obras de São Januário, mas precisa acelerar esse processo porque o Vasco precisa de um estádio para mais torcedores. Hoje, o Vasco hoje enchendo São Januário para um ingresso razoavelmente entre caro e barato, vamos dizer assim, um preço médio, você consegue fazer ali no máximo R$1 milhão numa renda do Vasco, sem contar com os custos que vai acontecer. E os nossos rivais, principalmente Flamengo e Fluminense com o Maracanã, fazem 2, 3 milhões por jogos. Então isso é muito diferença. A cada jogo o Vasco tem que fazer 3 jogos em São Januário para igualar um deles no Maracanã. Então o Vasco precisa também focar nessa questão da reforma de São Januário, é um ponto também importante. Melhorar as condições da base, de estrutura, para você ter bons ativos técnicos e também financeiros. Isso é um DNA do Vasco. O Vasco revelar bons jogadores sempre é muito importante. E olha que a base do Vasco tem bons talentos, tem bons frutos, sub-15, sub-14, sub-17, sub-16, sub-20, tem bons jogadores na base do Vasco, só que precisam de estrutura. Tendo uma estrutura boa na base, para esses meninos subirem com tranquilidade, também ter um centro de treinamento específico para essa molecada, com todo atendimento médico, psicológico, educacional, também é muito importante. Então você ter uma estrutura espetacular e profissional na base também já eleva o potencial desses jogadores para quando chegarem no time profissional poderem fazer um bom trabalho com a camisa do Vasco, e aí você tendo um bom time em cima, que também é um ponto importante. O Vasco precisa melhorar o seu time. Hoje o time do Vasco é um time de médio ali no Campeonato Brasileiro. Se você trouxer 3, 4 jogadores ali, você chega a um patamar um pouco maior, fica ali numa área mais em cima ali da tabela de classificação. Então você pode dar artifícios e artimanhas para esses meninos subirem bem legais, para você ter uma estrutura e também parcerias para essa molecada subir e subir com muita potencial. Mostrar o potencial técnico, ajudar o time e também financeiro, e você fazer boas vendas, e também pode trazer grana para o Clube de Regatas Vasco da Gama, principalmente para Vasco da Gama SAF. Relacionamento
relacionamento com o torcedor. Esse é um ponto também importante que o Vasco precisa melhorar. Na comunicação, não a comunicação com as pessoas que trabalham com a comunicação do clube. Eu digo a diretoria, se comunicar melhor com o torcedor, vir a público, conversar com o torcedor, não é só dar entrevistas não, mas, por exemplo, colocar mais situações do que está acontecendo no Vasco, expor mais, deixar mais claro para o torcedor. Eu tenho certeza que você, quando apresenta os problemas para o torcedor, dizendo para ele, ó, os problemas são esses, a gente vai atacar assim, assim, assado, o torcedor compra o seu barulho, sem dúvida nenhuma. Então, dar mais a cara, aparecer mais com a comunicação com o torcedor. Não estou aqui pedindo entrevista para Atenção Vascaínos, não. Muito pelo contrário, que você se comunique melhor com o torcedor do Vasco. Isso pode angariar não só o torcedor abraçar a causa, você ter parceiros do Vasco entendendo o problema, entendendo a situação que está, o próprio parceiro, às vezes você tem um torcedor que é bem abastado, que tem uma empresa, que tem uma marca, pô, queria ajudar o Vasco, mas eu não sei quais são os problemas do Vasco. Se o Vasco mostrar quais são os problemas, talvez esse torcedor que além de tudo, de ser um grande empresário, ele é torcedor do Vasco, ele também pode ajudar o clube. Então essas parcerias também podem acontecer se você deixar mais claro a comunicação. E claro, melhorar o sócio-torcedor. A gente vê, por exemplo, nos últimos 2 sábados, eu fiz 2 Faíscas Tá On com o Jean Faísca, direto das capitanias de Joinville e também de Brusque. O pessoal de lá, mesmo com estrutura muito básica, eles fazem parcerias importantes naquela cidade, para aquela comunidade, para aqueles torcedores terem possibilidade de não só serem sócios da capitania e ter possibilidade de ter, por exemplo, pagar menos numa gasolina, comprar um com desconto numa drogaria, numa padaria. Então o Vasco precisa melhorar o sócio-torcedor, dá benefícios para o torcedor do Vasco no Rio e, basicamente, para o torcedor off-Rio. Abrace esse torcedor off-Rio, que é um cara não só muito apaixonado pelo Vasco, mas carente de ter o Vasco mais próximo dele. E quando o Vasco faz essa comunicação, faz essa relação ficar mais estreita com esse torcedor, não só o do Rio, mas basicamente o torcedor off-Rio, olha, isso é um case que pode ser muito de sucesso para o Vasco na questão financeira, mais uma possibilidade de dinheiro novo no Vasco. Então faça melhorar essa questão da comunicação para chegar com novas parcerias e basicamente melhorar também o sócio-torcedor para o torcedor do Vasco. Não ser só abraçado, mas se sentir pertencente ao Vasco, o que vai ser muito importante. E por último, como eu disse, a questão de melhorar o time. Sem dúvida, se você passar por todo esse processo que eu acabei de falar aqui, de várias situações aqui, mais uma vez, não quero ser dono da verdade, estou colocando aqui a minha sugestão de possibilidades que o Vasco possa melhorar. É lógico que eu poderia estar aqui enfiando a pancada no diretoria do Vasco, nas diretorias anteriores, falando dos erros, dos acertos, os times lá estão competindo na Copa do Mundo. Eu não estou interessado nisso. Foco no Vasco. E eu acho que a gente pode também, como canal Atenção Vascaínos, como canal AV+, como você, torcedor que está aí do outro lado, também a gente pode dar a nossa contribuição, mas lógico, pensando racionalmente e tentando até ajudar quem está lá do outro lado. E se quiser ajuda, acho que é o mais importante, você lá de dentro do Vasco, por isso que eu estou falando aqui que a comunicação é muito importante. Você querendo ajuda, por exemplo, do canal, para melhorar, por exemplo, o sócio-torcedor, a gente está aberto para isso. Faz uma relação legal com o torcedor do Vasco. O canal Atenção Vasco, pô, o Campelo, por exemplo, quando foi presidente do Vasco, olha que o Campelo tem trocentos de milhões de erros na diretoria do Vasco, mas quando lançou aquela questão do sócio-torcedor com desconto, da Backfire, ele estava no canal Atenção Vasco conversando com o Bismarck, onde surgiu aquela ideia, e dali foi fomentado em outros canais, em outros parceiros, e aquilo aumentou e cresceu bastante, tanto que o Vasco pôde contratar naquela ocasião o Germancano e pagar dívidas que eram dívidas urgentes. Então você fazer esse processo com o torcedor, com certeza ele abraça o torcedor do Vasco, mesmo estando no pé da vida, mesmo estando amargurado, mesmo estando sofrido e magoado, com certeza ele abraça. E até tá um pouco de saco cheio de tanto ajudar, mas com certeza ele abraça a ideia, logicamente melhorando a comunicação. E ter um melhor time, a gente já tem hoje um treinador, para mim, um dos melhores do Brasil, e olha que eu nem era tão fã assim do Fernando Diniz, mas entendo que é um cara muito trabalhador, que quer melhorar o Vasco, que vai trabalhar para isso. Então isso também é um frescor para o torcedor do Vasco abraçar todas as ideias. São aqui as minhas sugestões de melhoras para o Vasco. É apenas a minha como torcedor, como jornalista, como comunicador, como apresentador aqui do canal Atenção Vascaínos, as minhas indicações que o Vasco pode melhorar e com certeza vai melhorar para poder fazer um Vasco melhor e ter o torcedor voltar a ser feliz vendo o Clube de Regatas Vasco da Gama. Gostou? Não gostou das minhas ideias? Tem outras ideias? Comenta aqui embaixo. Acha que, por exemplo, eu estou errado em algum posicionamento? Pode comentar aqui embaixo, sem problema nenhum. Acho que
a conversa, o diálogo, a troca de ideia, isso vai melhorar muito o Vasco. Pelo menos aqui são os meus pontos apresentados como sugestão para o Vasco melhorar ainda mais e voltar a conquistar títulos. Eu até confio que se fizer um trabalho razoável nessa janela de contratações, trazendo 2, 3 jogadores, fazendo um trabalho de comunicação melhor, não só com o torcedor, mas também com parceiros, você trazendo outras situações, esse ano já dá para dar uma alegria bacana para o torcedor do Vasco em 2025. O time não é o dos melhores, com toda certeza, o elenco é que tem deficiências, o próprio Admar Lopes disse que o elenco desequilibrado, mas se você tem um time ali, que o time está focado, os jogadores estão entendendo todo o processo que está sendo feito pelo Fernando Diniz. Acho que o Vasco tem condições de fazer um brasileiro muito bom, de 10º para cima, e claro, buscar, quem sabe, um título da Sul-Americana ou da Copa do Brasil, o que eu não acho tão inviável assim. É difícil? Claro que é difícil. Ninguém está dizendo que é fácil, mas não acho inviável. Foco, trabalho e trazendo 2, 3 jogadores ali para chegar e jogarem pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, sem dúvida nenhuma o Vasco pode brigar por coisas legais já esse ano. E se fizer todo esse trabalho a médio prazo, com certeza, com um novo investidor, se Deus quiser, o Vasco vai ter totais condições de voltar a competir entre os melhores do Brasil, da América do Sul e, quem sabe, do mundo também. Grande abraço a todos vocês. Mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar para chegar a outros vascaínos. Grande abraço, tamo junto e daqui a pouco, 10h30 da manhã, tem Faísca Tá On. O Faísca recebendo um convidado muito importante, Júnior Lopes. Estarei nessa junto com eles dois para bater um papo e trocar uma ideia falando de Vasco. Valeu, grande abraço. Fui!